A mesma energia que você gasta cortando gastos, anotando item por item daquilo que você está gastando, se você gastar energia esse mesmo tempo em buscar uma estratégia nova de uma nova fonte de renda, você vai ganhar mais. Se for só por esse tipo de pensamento. Mas agora nós temos um outro pensamento, que é custo versus despesa. Na nossa vida, você tem que eliminar tudo que é despesa da sua vida. Isso é gestão estratégica de riqueza. Você tem que eliminar tudo que é despesa da sua vida. O que é despesa, né? Despesa é aquilo que não traz retorno. Tudo que não traz retorno é uma despesa. Então, por exemplo, hoje você tem um iPhone 16 Pro Max, lançamento. Aí você vai olhar para a pessoa e fala o seguinte: ei, mas peraí, esse iPhone para você ele é um custo ou uma despesa? Você ganha dinheiro com esse iPhone? Ele te traz algum retorno? Ele facilita algo que você tem algum resultado com isso? A pessoa fala: não, é só porque eu quis comprar. E aí você olha que isso para ela é uma despesa. Às vezes ela não está numa fase de comprar porque ela quer conquistar algumas coisas que está faltando recurso financeiro, mas comprar um iPhone que está dando uma despesa, ela pode. Ou seja, o que eu preciso desenvolver? Eu corto todas as despesas e eu invisto tudo em custo. Custo é tudo aquilo que me traz retorno. E se as pessoas falam, mas como é que eu faço então para mim não gastar demais? Eu falo o seguinte: gasta tudo que você puder em custo e elimina a despesa. Porque se você gastar, quanto mais você gasta em custo, mais retorno você vai ter. O professor, né, o que estava ali dando treinamento, ele pegou e falou o seguinte: ó, mais uma última dica para vocês. Usa a sua rede social como crescimento. Todos vocês, a maioria de vocês, usa a rede social de vocês como perca de tempo. Ele falou, você vai seguir só pessoas que, quando você entrar na rede social, você vai aprender alguma coisa. Então ele falou o seguinte: você quer aprender sobre marketing digital? Então você vai seguir tal pessoa. Você quer aprender sobre investimento? Segue tal e tal pessoa. Você quer aprender sobre tráfego pago? Você vai seguir tal pessoa. Porque todas as vezes que você entrar na rede social, você vai estar aprendendo algo. Então você não vai estar perdendo tempo. Você vai estar ganhando conhecimento. Olá, sejam bem-vindos de volta ao Vida Inteligente na América, em parceria com a Flawless Networking. Gente, hoje aqui o Vida Inteligente está realizando praticamente um sonho, né? Entrevistar Nésio Monteiro. Já falamos com a Elisa aqui, mãe do Nésio, e foi surpreendente, foi fantástico para nós, extraordinário, a palavra certa para utilizar. E hoje receber o Nésio aqui para nós é uma satisfação imensa. A gente está batendo um papo aqui, saber, conhecer um pouco mais, né? Eles que estão expandindo a plataforma aqui para os Estados Unidos. Nésio hoje morando em Orlando, né, Nésio? Então, cara, seja muito bem-vindo aqui ao Vida Inteligente, a Flawless Network. Cara, é uma satisfação enorme. Até vou apertar a tua mão. Olá, tamo junto. Obrigado. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer poder transbordar, poder falar da mensagem, poder incentivar pessoas, ativar pessoas, e você vai ser ativado aí desse outro lado aí dessa câmera. Perfeito. Eu tenho certeza disso. A gente acompanhou um pouquinho da tua palestra e realmente é diferenciado, né? Sabe o que faz. Agora, eu até tinha preparado um script, mas eu vou fugir um pouco aqui. Como que nasceu isso? Como que nasceu o Nésio Monteiro? Como que começou? Você saiu lá de Goiás, né? Iporá. Iporá, cidadezinha do interior de 35 mil habitantes. 35. Saí de Iporá, eu tinha 15 anos. Eu sempre fui um cara que desejei viver. Eu nasci num lar cristão e o meu desejo no meu coração era viver no meu propósito. Certo. Falar assim, Deus tem um propósito para nossa vida e o desejo do meu coração era viver isso. E eu não me contentava com ficar fazendo a mesma coisa há muito tempo. Todas as vezes que eu fazia alguma coisa que eu estava fazendo há muito tempo, eu queria já mudar, já fazer uma coisa diferente. Eu nunca gostei de ficar ali fazendo anos fazendo a mesma coisa. E eu comecei a trabalhar, tinha 9 anos de idade, eu comecei a vender picolé. E aí a minha família, eu apaixonei em vender picolé porque eu ganhei meu primeiro dinheiro, eu mesmo fazendo meu dinheiro. E eu lembro que a minha avó um dia passou e me viu na rua vendendo picolé com 9 anos de idade, e ela brigou muito com a minha mãe, falou, você tá ficando doida, deixar um menino de 9 anos de idade vender picolé, é perigoso. E minha mãe falou assim, ó, filho, não vai dar mais. E eu fiquei assim pensando, o que eu vou fazer? O que eu preciso fazer? Eu gostava de assistir alguns jogos de futebol, eu era torcedor do Palmeiras, e aí eu lembro que meu padrasto ficava
disputa ali comigo. Ele queria assistir a novela e o jogo. Então, meu sonho, eu falei, eu vou comprar uma televisão. E aí eu queria fazer de alguma forma. E aí, como eu não podia mais, eu pensei, o que que eu vou fazer? E aí eu comecei a fazer pipa e vender, comecei a fazer carrão de rolemã e vender, fui ajudar meus tios como servente de pedreiro. Eu fui fazendo até que eu consegui comprar minha televisão de 14 polegadas, de plasma, colorida. Eu falei assim, agora eu conquisto o que eu quiser. Cara, E ali isso foi com um que idade? desejo. Eu tinha 10 anos de idade. Caraca, 10 anos. E coisa. ali foi um desejo do meu coração. Falou, cara, se eu conseguir conquistar essa televisão aqui, eu vou conseguir conquistar muito mais coisa. Uhum. E esse era o desejo. Eu queria fazer coisas novas. E por mais que a nossa crença nos limitava, né? Eu mudei para Goiânia com 15 anos de idade, quando minha mãe e meu padrasto ia fazer faculdade. E ela falou, ó, nós vamos para Goiânia. Ali eu mudei para Goiânia. Eu falei, agora eu vou fazer uma faculdade. Sou formado em automação industrial, mecatrônica. Opa, Mas e fui crescendo, seguindo, né? Até que decidi montar o meu negócio. Entrei no ramo de ar-condicionado, que era uma das empresas que eu tinha trabalhado com 15 anos lá em Porá. Entrei, comecei a empreender nessa área, até que eu descobri esse mundo de desenvolvimento pessoal, esse mundo de novos ambientes, esse mundo de conhecimento, de você buscar conhecimento com outras pessoas, buscar novos ambientes, que é o que a gente tem vivido aqui hoje, né? Eu lembro a primeira vez que eu fui em um evento como esse, eu fiquei tão impressionado, mas tão impactado com aquilo que eu falei, eu nunca mais quero sair desse ambiente. Nunca mais quero parar de vivenciar isso. E e por querer cada vez mais buscar isso, a gente foi mudando esse ambiente, um ambiente que eu tinha, que não era um ambiente de crescimento, era um ambiente limitado, era um ambiente de crenças limitadas, porque nós temos na nossa vida várias crenças que elas nos limitam nos nossos pensamentos, e nos pensamentos limitam nas nossas ações, e ações limitam os resultados. E quando eu tive esse entendimento, eu falei assim, cara, eu não posso parar de vivenciar isso. E aí foi quando eu decidi não parar de estar nesse tipo de ambiente. E é engraçado que o ambiente vai fazer você fazer coisas que você nunca faria sozinho. Então, quando você vivencia isso e começa a entrar no nível de todos os dias conectar com gente nova, ter ideias novas, praticar coisas novas, você entra no nível de ter resultados novos todos os dias. E aí nunca mais parou. cara, incrível isso que você falou. Agora, uma coisa que eu não consigo entender. Um cara que vem de uma área técnica em mecatrônica, que você Isso. falou, e mudar completamente para desenvolvimento pessoal. Porque hoje você desenvolve pessoas, principalmente, né? Lógico, Pessoas, negócios, esses investimentos, investimentos. famílias. E essa transformação veio por causa de eventos como esse da Flawless, por exemplo, um dos primeiros que você foi. É porque quando eu comecei a frequentar esse tipo de ambiente, eu era o cara que trabalhava com ar-condicionado, mentalidade fechada. Aí eu me lembro que o primeiro evento que eu fui em Goiânia, a pessoa falou o seguinte, você tem que ter pelo menos 3 fontes de rendas. E ele falava muito sobre investimento, né? Sobre você multiplicar a riqueza. E eu falava assim, cara, eu gostei desse negócio. Eu sou apaixonado por finanças. Eu fazia meu controle financeiro, desde a planilha de controle financeiro até a balinha. 50 centavos que eu gastava na balinha, eu colocava na planilha. Depois que eu fui descobrir que isso era ruim, Uau! as pessoas, ó, você tá chocado aí. Fala, mas como planilha de controle financeiro é ruim? Deixa eu te dar um recado aqui. Planilha de controle financeiro vai te deixar uma pessoa escassa. Você não tem que preocupar com o que você está gastando ali no detalhe, no negócio. A mesma energia que você gasta, olha para você ver que doido, a mesma energia que você gasta cortando gastos, anotando item por item daquilo que você está gastando, se você gastar energia esse mesmo tempo em buscar uma estratégia nova de uma nova fonte de renda, você vai ganhar mais. Se for só por esse tipo de Sim. pensamento. Mas agora nós temos um outro pensamento, que é custo versus despesa. Na nossa vida, você tem que eliminar tudo que é despesa da sua vida. Isso é gestão estratégica de riqueza. Você tem que eliminar tudo que é despesa da sua vida. O que é despesa, né? Despesa é aquele que não traz retorno. Tudo que não traz retorno é uma despesa. Então, por exemplo, hoje você tem um iPhone 16 Pro Max, lançamento. Aí você vai olhar para a pessoa e fala o seguinte, ei, mas peraí, esse iPhone para você ele é um custo ou uma despesa? Você ganha dinheiro com esse iPhone? Ele te traz algum retorno? Ele facilita algo que você tem algum resultado com isso? A pessoa fala, não, é só porque eu quis comprar.
E aí você olha que isso para ela é uma despesa. Às vezes ela não está numa fase de comprar porque ela quer conquistar algumas coisas que está faltando recurso financeiro, mas comprar um iPhone que está dando uma despesa, ela pode. Ou seja, o que eu preciso desenvolver? Eu corto todas as despesas e eu invisto tudo em custo. Custo é tudo aquilo que me traz retorno. E se as pessoas falam, mas como é que eu faço então para mim não gastar demais? Eu falo o seguinte, gasta tudo que você puder em custo e elimina a despesa, porque se você gastar, quanto mais você gasta em custo, mais retorno você vai ter. Ou seja, é uma matemática de multiplicação. Quanto mais eu gasto em coisas que vai me trazer retorno, eu não preciso se preocupar o quanto eu estou gastando em coisas que me trazem retorno. Eu gasto o tanto que eu quiser, porque vai me trazer retorno. E aí eu mudei nessa mentalidade e comecei a visualizar isso. Mas eu lembro que a pessoa falava o seguinte, você tem que ter no mínimo 3 fontes de renda. Eu olhei para aquilo e falei, cara, eu só tenho uma renda do ar-condicionado, então eu preciso buscar. Eu lembro que eu fiquei pensando assim, ó, como eu ter ideias, como eu preciso ter ideias para ter essas fontes de renda. E por mais que eu fazia esforço e força para tentar buscar algo, parece que eu não tinha ideia. E eu lembro, um dia eu fui pro quarto orar, assim, eu indignado com aquilo, falando assim, cara, como que pode eu não ter 3 fontes de renda? Eu não ter nem ideia para ter 3 fontes de renda. Aí eu lembro que eu fiz uma oração, eu falei assim, Deus, será que eu sou burro? Será que eu sou burro? Será que eu tenho algum problema? Que todo mundo parece que na volta, nesses ambientes, todo mundo tem ideia de coisa nova, de tem e tal, e eu não tenho nenhuma ideia. Aí eu fiquei naquela indignação e falei assim, eu vou fazer alguma coisa nova. Aí eu falei, você quer saber? Aí eu pensei até e falei o seguinte, eu vou vender peça de ar-condicionado. Eu fazia instalação, manutenção, falei, vou vender peça de ar-condicionado. Fui lá na loja, comprei um monte de peça na distribuidora e comecei a vender. Aí eu comecei a vender as peças, me gerou uma renda nova. Aí eu falei, agora eu preciso da terceira. Aí quando eu fui, pensei de tudo que você imaginar, eu falei assim, não, agora eu vou vender cobre de ar-condicionado. Tudo na área do ar-condicionado. Né? Eu não conseguia ter ideia fora. Aí montei, comprei cobre na tonelada, vendi no metro, fiz uma terceira fonte de renda. Mas aquilo eu ainda falava assim, você precisa sair desse ramo que você tá e pensar em coisas novas. E eu só consegui isso através dos ambientes. Porque nos eventos, nos ambientes, nos locais, as pessoas falavam o seguinte, uma chegava e contava a história. Cara, eu fiz um negócio assim que deu certo. O outro falava, nossa, eu abri uma loja de dropship, comecei a vender, faturei 1 milhão. Nossa, eu fiz aquilo, comecei a fazer. E aí, nessas conversas, eu começava a falar, poxa, mano, dá pra mim desenvolver isso. Nossa, dá pra me fazer isso. Nossa, dá pra fazer aquilo. Eu lembro que o primeiro negócio que eu desenvolvi fora, que deu muito resultado, desenvolvi várias coisas que não deram tanto resultado, mas o que deu resultado foi uma loja de dropship, através de uma conversa, sentado numa mesa, num treinamento, o cara fez uma pergunta, levantou a mão, falou, minha empresa faturou 500 mil e esse ano tá faturando 1 milhão. Eu falei, que será que é isso? Fui conversar com ele, ele falou dropship. Aí eu fui estudar sobre, comprei um curso, comecei a aplicar, em 4 meses nós faturamos 120 mil reais. Uau. Ou seja, ideias novas através de ambientes novos. Você coloca em prática, te gera novos resultados. Hoje eu sei que vocês têm um ecossistema gigante, você mesmo falou que ensina negócios, desenvolve pessoas e tudo mais. Isso aí foi a partir do... Eu posso te perguntar aqui do teu sócio? Não tem Sempre, posso? sempre. É um cara que, pra mim, é 24 horas a gente respira ele, né? Se eu fosse mais novo, me chamar de Marcelzinho, mas tudo bem. Como que surgiu essa conexão com o Pablo e como que isso mudou tanto o teu ambiente? Porque eu vejo hoje, conversando pessoalmente contigo, que assim, ó, vocês assim, são muito parecidos, né? No pensamento, em tudo que sai da sua boca, que você fala. E eu acho muito bacana isso. Vocês estão numa linha... Unidade de linguagem. Exatamente, unidade de linguagem juntos. Foi engraçado, eu conheci o Pablo de uma forma bem diferente. Eu, num treinamento de finanças, inclusive investimento, eu estava ali buscando conhecimento para começar a investir melhor, né? Minhas finanças na Bolsa de Valores. E aí, no final do treinamento, depois de aprender, chocado com tudo aquilo que eu tinha aprendido, falar, cara, agora eu vou investir na Bolsa como nunca. E aí, o professor, né, o que estava ali dando treinamento, ele pegou e falou o seguinte, ó, mais uma última dica para vocês. Usa a sua rede social como crescimento. Todos vocês, a maioria de vocês, usa a rede social de vocês como perca de tempo. Olha e soma agora, você que está nos ouvindo aí. Quanto tempo você perde por dia nas redes sociais? Quanto tempo você perde todos os dias na rede social com coisa que não te traz crescimento nenhum?
Aí eu olhei e falei, cara, isso é uma realidade. E ele falou o seguinte, para de seguir todo mundo que você segue, que você tá vendo só foto dos outros viajando, daquilo, e não tá trazendo crescimento e nem conhecimento nenhum. E você vai usar a rede social como uma ferramenta de estudo. Eu falei, ferramenta de estudo? Ele falou, você vai seguir só pessoas que, quando você entrar na rede social, você vai aprender alguma coisa. Então ele falou o seguinte, você quer aprender sobre marketing digital? Então você vai seguir tal pessoa. Você quer aprender sobre investimento? Segue tal e tal pessoa. Você quer aprender sobre tráfego pago? Você vai seguir tal pessoa. Porque todas as vezes que você entrar na rede social, você vai estar aprendendo algo. Então você não vai estar perdendo tempo. Você vai estar ganhando conhecimento. Eu olhei aquilo e eu falei, cara, animal, vou fazer isso agora. Já comecei a seguir todo mundo, o maior problema da minha vida. Família, todo mundo louco, falando assim, deixou de me seguir. Já estava nesse processo de mudança, de transformação, falou assim, agora ficou, o nariz, não era nem rico, porque dinheiro ainda não tinha não. Mas ficou com o nariz empinado, não sei o quê, estamos perdendo o coração. Uma doideira. Mas eu segui naquilo que eu estava acreditando. E aí, uma das pessoas, eu perguntei alguns nomes, né? Que eu queria... Que sugere uns nomes aí pra gente seguir, pra já começar. Ele pegou e falou assim, segue aquele e segue Pablo Marçal. Na hora que ele falou segue Pablo Marçal, a pessoa que tava atrás de mim falou assim, cara, eu sigo esse cara é doido. Já ligou um alerta, né? O cara é doido, não quero seguir não. Só que a pessoa do meu lado, falou assim, cara, eu sigo esse cara. Eu acordo 4h59 todo dia da manhã pra assistir a live desse cara. E esse cara é foda. Aí eu já olhei e falei, poxa, bacana. Quando eu tô anotando assim, eu falo, vou seguir esse cara. Aí o professor pega e fala assim, cara, esse cara mudou minha vida. Eu fiz o MEDP e mudou minha vida. Na hora que eu vi isso, eu nem esperei, já segui. E aí eu vi um grupo de Telegram, eu entrei e ali começou a jornada. Na semana seguinte, o Paulo estava indo fazer um evento em Goiânia, ele já estava morando em São Paulo. Saí do caixão, fui no evento, ele fez uma semana de 15 palestras em 5 dias, eu fui nas 15. E aquilo foi mudando tanto, a minha mentalidade foi mudando tanto que eu falei, cara, não tem como parar. Porque eu não só fui estando no ambiente, mas como eu fui aplicando aquilo que eu estava aprendendo no ambiente. Certo. E esse é o maior segredo do resultado. Muita gente até muda de ambiente, mas ele não aplica aquilo que ele está vivenciando ali. E se ele não aplica, não gera resultado. Se não gera resultado, ele fala, isso não funciona. Não funciona. É por isso que tem tanta gente que às vezes estar num ambiente e não consegue mudar o resultado. Porque não está vivenciando o que o ambiente está fazendo para fazer. Entendi. O que o ambiente está falando para fazer. Então, quando você tem esse tipo de entendimento, você começa a mudar. E aí começou essa jornada, essa trajetória, onde eu comecei a fazer os treinamentos, depois me mudei para Alphaville. E Isso ali começou essa jornada. Tempo, né? A gente está falando um pouco... 2019. Julho de 2019, quando eu fiz o MEDP a primeira vez. Anos. E hoje você já palestra, já faz o método IP, né? Isso, hoje a gente... Você a gente faz o MEDP, estamos liderando a plataforma internacional aqui nos Estados Unidos. Quem aplica o MEDP aqui nos Estados Unidos é eu que aplico junto, mas o MEDP é um estilo de vida, o MEDP foi uma jornada que transformou minha vida. Ali, se eu pudesse dizer assim, o ponto de virada foi ali dentro, onde eu entendi o que eram os bloqueios que estavam me impedindo de avançar, de prosperar. Porque existem coisas que acontecem na nossa vida, na nossa infância, que a gente não entende, mas que nos trava até hoje, na fase adulta. E aí quando você entende isso, você entende a sua identidade, seu propósito, você explode. Legal. E o MEDP é isso. Então quando eu vivenciei isso lá, foi extraordinário e nunca mais parou. Eu fui fazendo tanto, aquilo foi tão especial para mim que eu já fiz mais de 45 turmas no MEDP. 45. E quando tá? Então, aproveitando o gancho, quando que vão fazer aqui em Boston? A gente pode marcar já para fevereiro. Eu tô vendo com a equipe aí para fevereiro a gente já fazer o MEDP aqui em Boston. Mas vai rolar dia 26 e 27 de dezembro agora, junto com o Pablo, inclusive. O Pablo tá vindo pra gente fazer junto. Dá tempo. 26 e 27 de dezembro agora, o Pablo vai estar, tem 5 anos que ele não aplica o MEDP aqui. E ele vai vir estar junto aqui. Uau, vai ser em Orlando. Em Orlando. Na plataforma internacional. Gente, não perde a oportunidade. Vai no link aqui embaixo no vídeo aqui e acessa e vamos estar junto lá. Vamos embora. Que legal, né? Show de bola. E vocês...
além dos Estados Unidos, vocês também estão ampliando para outros países? Hoje nós estamos em Portugal, nós estamos em Bruxelas, Alemanha, África, Estados Unidos, e a gente tem alguns outros países, né? O Brasil e outros países que a gente está treinando as pessoas para serem enviadas. Então, Nésio Monteiro e Pablo Marçal, agora dia 24 e 20, vocês vão fazer 26 antes do Natal 27. e depois do Natal. Não, 26 e colocaram pra 27. depois 2 dias seguidos. 26 e 27 é o MetDP. 26 e 27, depois do Natal. Então aproveita o Natal com a sua família e depois já começa o ano de forma extraordinária participando do Método DP. Ah, que legal isso. Nésio, só pra gente, eu não quero tomar muito mais do teu tempo aqui, que tem uma galera aí te esperando aí. Tranquilo. Tem muita coisa aqui. Cara, fantástico isso pra mim, realmente. Queria te perguntar um pouquinho. Eu sei que a sua mãe, ela é uma pessoa que estudou muito a vida toda, né, uma professora de língua portuguesa e tudo mais. E esse foi digamos, lógico, um apoio para você de também poder desenvolver. Mas o que te levou a escrever o livro? Você acha que toda pessoa que tem uma história tem que contar no livro? Como é que funciona? Toda pessoa que está viva tem que escrever um livro. Tem um livro? Você fala, como assim, né? As pessoas têm uma crença muito errada de que elas não podem ensinar nada para as pessoas. Eu tinha essa crença, eu posso falar com propriedade porque eu vivi isso na prática. Muitas pessoas acham que só pode ensinar quem é grande demais, quem tem uma habilidade de comunicação, quem tem um dom da fala. Isso é uma inverdade. Por quê? Porque se você for parar para pensar, para refletir agora, quantas milhares de pessoas estão num nível muito abaixo que o seu? Quantas milhares de pessoas que o sonho da vida dela é chegar só onde você já chegou. Ela não quer chegar onde você quer, onde você almeja chegar. O sonho dela é chegar só a conquistar o que você já conquistou. Ou seja, você consegue ensinar as pessoas a chegar onde você já chegou? Eu acredito que sim. Totalmente. Você já não trilhou esse caminho? Sim. Se você trilhou esse caminho, você pode dar o atalhos, passo a né? passo. E com atalhos, né? Total. Você dá o passo a passo para qualquer pessoa que quiser estar num nível abaixo e aplicar o que você vai ensinar, porque você já fez. Você vai falar, cara, o caminho é esse, faz isso, faz aquilo, faz isso. A pessoa vai conseguir ter um resultado bem parecido com o seu. Ou seja, se tem pessoa que precisa do que você tem que abrir a boca. Certo. Você tem que ensinar, você tem que falar. E a escrita é uma forma de... O livro chega em lugares que a sua fala, não chega. O livro, ele chega em lugares que talvez a gente nunca chegaria. Através de indicações, através de locais que ele vai estar, através de uma mensagem que vai ser levada. Depois que você escreveu esses livros, mudou algo de diferente na tua vida? Cara, a primeira coisa é na mente. Eu estava ali na palestra agora e falando justamente sobre isso. Uma das maiores coisas que a gente tem que pensar, que nós precisamos fazer todos os dias, é fazer o nosso cérebro acreditar naquilo que nós estamos fazendo. Porque se o cérebro acredita, ele libera energia e ele te patrocina positivamente. Ou seja, quando eu tenho esse nível de entendimento, eu falo, o livro foi um dos pilares que me fizeram acreditar mais em mim. Eu não acreditava em mim. Eu não acreditava que era possível. Eu não acreditava. Eu olhava para as pessoas no palco, falando, desenvolvendo, eu falava, cara, isso aí é para eles que nasceram com dom. Eu, que não sei nem pegar no microfone, que não sei falar, como que eu vou chegar lá? Era muito distante a isso. Existe um processo de construção de pilares de nível de autoridade que você vai fazendo, vai tendo resultado e o seu cérebro vai falando, opa, rapaz, vai dar certo esse negócio, eu vou conseguir. E o livro foi um processo desse. O livro, eu lembro a primeira vez que eu escrevi um livro, que eu achei que era só doutor, mestre, que podia escrever um livro. Eu olhei quando eu escrevi, e não foi eu escrevendo, porque essa capacidade eu acho que eu nunca tinha escrito, foi gravando um áudio. Gravei um áudio da minha história, daquilo que eu desenvolvia, passei para o time editorial, eles transcreveram, colocaram na linguagem escrita, me entregaram o livro e falaram, corrige e vê se você quer que acrescenta mais alguma coisa. Eu corrigi e falei, cara, ficou fenomenal. Lançou. E a primeira vez que eu dei um autógrafo, eu lembro até hoje, o meu cérebro falando assim para mim, rapaz,
Você é foda mesmo. Tá dando autógrafo, escritor. Eu lembro que eu mudei na bio do meu Instagram assim, ó. Escritor. Na hora que eu olhei pra aquilo, eu falei, cara, isso era coisa de outro mundo, cara. Ali te concretizou a tua autoridade, tu acha? Dentro de ti, não que tu não tenha Um nível de autoridade, com certeza, porque autoridade, resultado são degraus que você vai conquistando. Certo. Não existe algo que a gente fala na nossa vida assim, eu desbloqueei agora da escassez, eu tô livre dela. Não, são degraus. Eu lembro que lá atrás, para pagar R$100 num jantar de casamento era difícil para mim. Eu quase dava um treco para pagar, porque achava que eu tinha que juntar, eu tinha que investir, era a crença que eu tinha. Só que depois que eu venci essa escassez, eu desbloqueei isso, e eu comecei a vencer e venci várias outras, aí você fala assim, não, agora eu tô livre. Não, existem as próximas fases. O dia que eu fui comprar esse Patek Philippe, foi um desbloqueio de uma fase, de uma escassez. Podia comprar, já podia ter comprado, mas precisou de romper uma fase nova. E não quer dizer que a escassez seja uma falta só de dinheiro. Não, você pode ter o dinheiro que às vezes você não consegue comprar. Por causa da mente. O dia que eu fui comprar o primeiro avião. Quando eu fui comprar o primeiro avião, nós falamos, cara, eu não preciso de avião. Eu nem viajo tanto assim. E aí o cara que tava oferecendo falou assim, ó, você só não viaja assim porque você não tem. O dia que você tiver, você vai viajar. E ali foi um novo acesso. O dia que eu fui comprar o primeiro helicóptero, a mesma coisa. Exato. Então são coisas que você vai vivenciando, que você fala, cara, eu preciso ir acessando. É por isso que nós temos essa linguagem de entrar em novos desafios todos os dias, de se desafiar todos os dias, de buscar coisas novas, experiências novas, para que isso faça eu elevar nível a nível e chegar num resultado que eu não tenho ainda. Cara, que legal isso. E continuando só um pouquinho a falar de escassez, porque isso tem uma ligação. Relação, vocês sempre falam muito, né, de multiplicar riquezas e ao mesmo tempo com liberdade, né? Fala um pouco sobre isso, essa filosofia de vocês. Isso é um estilo de vida que, se você for parar para pensar hoje, existem alguns pilares na nossa vida, na nossa jornada. Primeiro pilar, vamos começar que você nasceu numa família de pessoas que trabalham na CLT. O que você vai ser? Um trabalhador da CLT. A não ser que você já seja muito disruptivo, ou conheça alguém, ou esteja no ambiente de alguém que te impulsiona a já começar direto empreendendo. Mas geralmente você começa na CLT. Depois que você começou na CLT ali, que você começa a desenvolver o trabalho, trabalhar, vender a hora, a gente chama de dinheiro manual, onde você tem esse dinheiro, é o dinheiro manual e o dinheiro industrial. O que é isso, né? Dinheiro manual é aquele dinheiro que depende da venda da hora. Ele é limitado. Ele não tem como você multiplicar ele, porque você só tem 24 horas no dia. Se você trabalhar essas 24 horas, ali é o seu teto, é o seu limite. E se você, mas eu posso ganhar mais a hora. Vai lá, ganha mais a hora, vai continuar limitado naquele valor. Esse é o dinheiro manual. Não é exponencial. Né? Não é exponencial. Agora existe o dinheiro industrial. O dinheiro industrial é aquele dinheiro que você não vende a hora. Ele é ilimitado, é o dinheiro proveniente de negócios. Negócio que você desenvolve, negócio que você faz. E ele vai depender do seu nível de negociação e o quanto de energia você vai colocar naquilo. E o quanto da mentalidade que você já tem para vivenciar aquilo. Então, beleza. Eu tenho esses dois tipos. Quando eu saio da CLT e eu entendo isso, eu começo a empreender. Eu vou virar empresário. Vou abrir meu negócio, só que o empresário é o cara que mais trabalha, é o cara que chega primeiro, é o cara que sai por último, é o cara que se der ruim a empresa, ele é o que mais se lasca, é o cara que é o escravo do negócio, vamos dizer ali. Se o negócio for bom, ele vai dar bem, mas se for ruim, ele é o que se lasca. Só que esse cara, ele não tem liberdade. Só que ele fica com esse negócio, eu preciso ir para algo novo. Aí vem a terceira fase é o do empreendedorismo. É o cara que ele fala, eu preciso largar de ser o escravo da empresa, tem que pôr gente ali e eu vou começar a empreender em novas áreas. Aí o cara vira empreendedor, estufa o peito e fala, agora eu vou abrir um negócio. Aí ele vai e abre um negócio novo, coloca a pessoa para tocar e sai. Aí ele vai e abre outro negócio, coloca outra pessoa para tocar e sai. Mas ele é sempre o criador dos negócios. Ele é sempre o cara da criação e ele tem que estar envolvido naquilo. Também não tem liberdade. Certo. E aí existe o próximo passo, que é o cara que ele não é só um empreendedor, ele é um investidor, ele se torna investidor. O que é o investidor? É o cara que investe em negócio, é o cara que tem visão de futuro, visão dos negócios, onde ele consegue
não precisa dele criar negócio, porque já tem muita gente criando e não sabe o que fazer e precisa de um empurrão. Ele é o cara de visão, que vai se tornar um investidor. E esse cara, que é um investidor, ele é o cara que consegue acessar as liberdades, as 3 liberdades: financeira, tempo e geográfica. Certo. Tem muita gente que tem liberdade financeira, mas não tem de tempo. Muita gente tem de tempo financeira, mas não tem geográfica. Então, as 3 liberdades, existe uma forma de você vivenciar elas e viver em plenitude com elas. Quando você entende esses passos e fala assim, eu tô nesse, eu vou para isso, eu tô nesse, eu vou para aquilo. E você começa a gerar um movimento para trazer gente alinhada com o seu coração. A pessoa sem movimento, ela não consegue gerar isso. E quando você gera um movimento, que é transbordar aquilo que está no seu coração, você começa a atrair gente com a sua linguagem, com o seu perfil, que você vai treinar essas pessoas, vai caminhar junto com essas pessoas e vai crescer. Aí você consegue essa liberdade. E você acredita que isso pode ser aplicado a até pessoas que estão começando? Total, total. Na minha vida foi assim. Eu digo que para um cara estar abaixo do que eu estava quando eu comecei é difícil. É difícil. Eu tinha um negócio que era o seguinte, as pessoas sempre falavam nos eventos assim, ó. Às vezes ele falava assim, você precisa ter o dinheiro ou a ideia. Um das 2 você tem que ter, porque às vezes você não precisa ser o cara do dinheiro, às vezes você não tem um dinheiro, mas você tem que ser o cara da ideia. Você tem que ser o cara que tem ideia de negócio, ideia de coisas, pra quê? Pra achar o cara que tem um dinheiro, que ele não tem a ideia, você junta com ele, bingo, deu um negócio. Fantástico. E o que mais tem hoje é gente com dinheiro que não sabe o que fazer e gente com ideia que não sabe o que fazer, elas só não se conectam, porque não estão no ambiente. Aí quando eu entendi isso, eu falei assim, cara, agora fechou o negócio. Só que eu tinha um outro problema. Porque eu não era nem o cara do dinheiro e nem o cara da ideia. Falei, então pro cara estar nesse nível, eu acho meio difícil, né? Geralmente no ambiente. Mas é possível para qualquer um. Tem um cara que caminhou comigo, que é engraçado, ele era da minha igreja, e a gente, na jornada junto, um dia ele me viu fazendo alguns treinamentos, eu chamei ele fez. Eu dei muito resultado dele, não. Eu cheguei em Goiânia, eu morava em São Paulo já, eu cheguei em Goiânia com a minha Land Rover, com o carrão e tal. Ele olhou pra mim e falou assim, meu Deus, velho, o que você fez? O que aconteceu contigo? Como que você chegou nesse resultado? O que você fez? Eu falei assim, eu fiz tudo aquilo que você ouviu e não fez. Caraca. Aí na hora ele olhou e falou assim, cara, eu não tenho como, eu vou fazer esse negócio, me ajuda e não sei o que. Eu falei assim, cara, vai em Alphaville, muda o seu ambiente. Ele falou, mas eu nunca viajei na vida. Ele era bem do interiorzão. Falou, nunca viajei na vida, nunca fiz nada na vida, assim, nunca saí, cara. Como é que eu vou sair? Eu falei, se desafia. É esse tipo de coisa que você não faz, não entra em desafio, é por isso que não vai ter resultado novo. Eu me lembro que passou uma semana, eu voltei, tinha um treinamento, ele falou, eu vou nesse negócio. Ele comprou passagem, foi. eu lembro da risada, porque é engraçado você ver que é possível para qualquer um. Ele chegou num dia na plataforma, batia no portão desesperado, uma pessoa chegou lá e falou, tem um tal de fulano que tá ali e tá te chamando, doido, desesperado, ele tá desesperado atrás de você. Eu falei, por quê? Ele falou, aí eu cheguei, desci, ele tava tremendo, quase chorando e falando assim, cara, ainda bem que eu te achei. Eu falei, como assim, mano? Ele falou assim, cara, na minha cabeça, meu celular tava acabando a bateria, eu não sabia se era aqui o lugar. E minha cabeça estava pensando assim, se eu não encontrar o Nésio aqui, eu vou ter que ir naqueles programas de volta para minha terra para me voltar para Goiás. Para você ver o nível da pessoa. Caralho. Ou seja, esse cara deu muito resultado, esse cara já fez milhão, esse cara é um cara que entrou num caminho e foi disruptivo. Era um cara que estava abaixo do meu nível, esse era um cara que estava abaixo do meu nível de quando eu comecei. Mas deu muito resultado. Certo. Por quê? Porque praticou. Porque decidiu entrar num ambiente de fazer aquilo que não estava fazendo. De fazer aquilo que, às vezes, ia tirar ele de uma zona de conforto. Entende? Nésio, eu não quero tomar muito tempo, porque o papo tá fantástico aqui, mas eu sei que o pessoal quer te levar para lá, mas vamos te perguntar uma coisa. Você falou, né, do fazer, isso é muito bacana. E o que você poderia falar para aquelas pessoas que às vezes, como teu amigo, viu o Nésio lá,
Mas tem muitos que olham para a vida do Nésio, quando eles descobrem o preço que o Nésio pagou para chegar ali, eles desistem. O que você teria para falar para essas pessoas? Porque às vezes as pessoas querem ter a vida que tu tem, querem ser quem tu és, mas quando elas sabem o preço que tem que pagar, elas desistem no meio do caminho. Tá Ou nem fácil, começam, né? tá fácil. Continua na vida que você tem. Se ela tá boa, fica do jeitinho que tá aí, tranquilo, que vai dar certo. Do caminho que você tá indo, se tá bom. Agora, se existe algo que queima no seu coração, e você fala assim, cara, eu nasci pra fazer, eu sei que queima no coração de muitas pessoas, fala assim, eu nasci pra fazer mais do que eu tô fazendo. Eu sinto que eu não faço nem um pouco perto daquele que eu sei que eu sou capaz, mas às vezes eu não consigo nem ver por onde começar. Você não precisa preocupar com o processo, o caminho, ou as dores, ou o que você vai trilhar, você só precisa preocupar com o próximo passo. Uma das grandes dificuldades que fazem as pessoas não ter resultado é que elas querem olhar lá para o resultado gigante e aquilo, por mais que seja impossível naquele momento, ela quer enxergar lá que é possível e ela não consegue, aí ela desiste. Você não tem que enxergar o caminho lá, como eu devo chegar lá, você tem que enxergar o que eu faço para mudar hoje e me tornar 1% melhor do que eu fui ontem. Se eu consigo desenvolver isso e fazer isso, sem pensar na reta final, porque muita gente, quando você vai, por exemplo, participar de uma prova, quando você vai numa maratona, que você vai ganhar medalha, que você vai ser premiado, que você vai à linha de chegada, elas são milésimos de segundos. Passou. Mas a jornada, se você não desfruta durante a jornada, durante o período todo, você perdeu uma vida. Porque é no desfrute, nessa jornada, é onde tem os melhores desfrutes, os melhores aprendizados, os maiores crescimentos. E a chegada ela é só um troféu. Um troféu que pouco tempo depois você já não tá nem aí com ele mais. Ele vai ficar lá empoeirando, guardando poeira. Passou o processo. Vai servir só como uma biblioteca. E falando rapidinho disso aí, sobre os Ultraman que vocês fizeram e tudo mais, que vão fazer muitos ainda, você usa isso para te desafiar a si próprio? Porque eu sei que não é para mostrar para as pessoas, porque eu fiz o Ultraman, mas é porque você poderia fazer outra coisa, poderia ir para academia malhar, poderia fazer qualquer coisa, mas você vai num desafio que às vezes põe até a vida em risco. É o quê? Para mostrar para você mesmo que você é capaz de romper qualquer barreira? Não, existe um risco da ruína, né? A vida em risco, a gente é muito a gente pensa muito em relação a isso, porque se existe risco da ruína, não tem por que eu fazer. Se eu estou na jornada de propósito, de caminhada, né? Mas aquilo que não tem risco de ruína, mas aquilo que eu preciso realmente desafiar e fazer, a gente entra e faz. Por quê? Porque não só o seu desafio, mas primeiro é um governo sobre o corpo que eu tenho que ter. Se você não governa sobre o seu corpo, sobre sua alma, o seu espírito, algum desses vai ficar capenga. Governo sobre as emoções. Então, primeiro é para governar sobre o corpo. Segundo, é porque todas as vezes que eu faço coisas extraordinárias, coisas grandiosas, eu mando um comando pro meu cérebro falando assim, cara, você é brabo, você consegue fazer o que você quiser. Ou seja, se o maior desafio é fazer meu cérebro acreditar, eu tenho que fazer o máximo de coisas possível para ele acreditar mais rápido. E quando eu faço algo que menos de 1% da população mundial faz, meu cérebro fala assim, você é foda, você tá dentro do hall dos 1% dos melhores do mundo. Cara, isso é extraordinário que você falou. Isso é extraordinário. Eu vi agora que seu olho abriu aqui, você pegou essa frequência aí. Peguei. Estou em busca dessa frequência. Estou em busca e por isso que eu ando acompanhando vocês sempre. Está sendo maravilhoso, cara. E de verdade, eu sei que é difícil a gente se aproximar de pessoas como vocês, mas a gente procura sempre estar ouvindo da forma que pode. Sei que a galera, tudo que está assistindo aqui, porque te admira, porque sabe que estão na mesma frequência, estão em busca pelo menos dessa frequência. E falando nisso, o que você acredita que você transformou na vida dessas pessoas aqui na Flawless hoje? O que essas pessoas vão sair daqui, o que elas vão conseguir aplicar na sua palestra de hoje, no dia de amanhã, ou até mesmo a hora que estiver saindo aqui hoje? Primeiro tem um ali que se não cumprir o desafio que nós fizemos, já vai perder um carro, né? Tem um ali que vai perder um carro ali se não fazer o desafio para a África. Mas eu desafiei vários deles ali a tomar uma atitude nova. Certo. A não saírem daqui da mesma forma que entraram, de se desafiar a pensar diferente, sair da caixa, colocar o cérebro para trabalhar para você. Né? Então, se essas pessoas elas entenderem e pegarem esse desafio, eu tenho convicção
que elas nunca mais vão ter o mesmo resultado. Cara, que fantástico. E eu queria te fazer uma última pergunta aqui. A gente que conhece o Murilo, que a gente sabe que é uma pessoa extraordinária, que procura receber muito bem os convidados. Eu queria saber de como é que você foi recebido por ele, ele está te honrando, como é que está? Muito bom, muito bom. É sempre... Primeiro que é um prazer para mim tá servindo, tá podendo compartilhar. Sempre que eu puder tá compartilhando com pessoas para que elas abram a cabeça, assim como alguém fez comigo, para mim isso é fenomenal. E quando você vê pessoas que estão se desafiando, talvez não teriam necessidade de fazer o que estão fazendo, mas estão gerando um movimento para transformar a vida de pessoas, isso é fenomenal. Fantástico. E agora sim a última. Nésio, o que os brasileiros aqui nos Estados Unidos podem esperar do Nésio, do Pablo, enfim, da plataforma de vocês? O que eles podem esperar receber nessa ajuda, né, da jornada, da caminhada, enfim? Ó, tem algo que eu fiquei em crise quando eu ouvi aqui nos Estados Unidos. Eu vi uma pessoa me falando de uma pesquisa que relata a unidade do povo. Qual que é o povo mais unido e o povo mais desunido. E por incrível que pareça, o brasileiro, se eu não estou enganado, está em 33º ou 38º, como o povo mais desunido. Eu olhei para aquilo e falei, cara, como pode? E se existe algo que nós vamos desenvolver, que nós estamos desenvolvendo, é um movimento onde nós estamos trazendo uma unidade, porque gente ruim tem em tudo quanto é lugar, mas tem muita gente boa querendo fazer as coisas acontecerem. E se você não entende o que é unidade, você não constrói nada grande. Para construir coisa grande tem que ter unidade e linguagem, um povo falando a mesma língua, querendo a mesma coisa. E eu sei que nós brasileiros, nós vamos tocar o terror nessa terra. Nós vamos fazer coisas grandiosas aqui, que as pessoas vão olhar e falar assim, cara, os brasileiros são bravos. Então nós vamos construir isso. Eu não preciso saber o como, ou o porquê, ou o futuro. Eu sei e eu sinto isso no meu coração e eu tenho essa convicção. E nós estamos levantando esse movimento para isso. Fantástico, fantástico. Vocês esperam fazer quantos metros de IP por ano agora com você aqui nos Estados Unidos? Isso aí vai depender muito dessa jornada de crescimento da galera. Hoje nós temos marcado 1 a cada 2 meses já. 2 meses. Mas para fazer 1 por mês, 2 por mês, 3 por mês, vai depender desse movimento, dessa crescente, dessa galera se unir, dessa galera entender que elas foram chamadas para governar sobre todas as coisas. E entender esse chamado, vai embora. Perfeito. Então, passando pelo método IP, a transformação é garantida. Não é garantida, né? Se falasse que era garantida, eu teria que ter o controle sobre a vida da pessoa. Sim. Como eu não tenho controle, ela que governa sobre a vida dela, ela tem uma escolha. Eu até não quis te perguntar o que a pessoa vai fazer, porque o que vai fazer vai ser determinado por ela. Mas pelo menos que a pessoa vai... Uma coisa eu sei. Se ela entra no MetaIP e ela não aplica, é pior não ter entrado. Pior não ter entrado. Não entra. Se você for entrar para não aplicar, não entra, porque você nunca mais vai conviver com o conhecimento que você vai ter ali dentro e falando, cara, como que eu não estou aplicando isso? Perfeito. Nésio, eu te peço a gentileza para encerrar esse nosso podcast de hoje aqui. Agradeço desde já, cara. Nossa, é fantástico isso. Eu estou honrado mesmo de ter conversado com você aqui. Queria até ter tido mais tempo, mas eu sei que o tempo é corrido. Poderia encerrar, por gentileza, para nós, deixando uma mensagem para as pessoas que vão nos assistir? Simbora. Você às vezes está ouvindo esse tempo, você ouve várias coisas, você parou nesse podcast aqui. E por mais que você esteja aí com as suas crenças e tudo, algo tocou o seu coração. Alguma mensagem mexeu no seu coração e você falou, poxa, isso aqui era para mim. Se isso aconteceu, faça igual eu fiz lá no início. Você precisa desligar um pouco o seu racional e falar o seguinte, ei, eu vou colocar em prática só para testar se funciona. Porque se funcionar, eu sei que eu vou explodir. Mas se não funcionar, eu vou provar para mim mesmo que não funciona. Dá essa sombra de dúvida e começa a colocar em prática. Começa a entrar em novos ambientes, começa a conectar com pessoas, começa a fazer coisas diferentes do que você tem feito. E quando você começar a entender que existe um pilar de governo que você não acessa ainda, mas que se você começar a acessar, você vive coisas extraordinárias e que são coisas que já foram conquistadas por você. Você começa a viver a boa, perfeita e agradar a vontade do Senhor para a sua vida. Então chega
um tempo de indignação sobre a sua vida. E fala o seguinte, eu não aceito mais viver o que eu tô vivendo, eu quero ir para um próximo nível. E esse próximo nível chegou, e bora tocar o terror nessa terra. Sem mais palavras depois disso. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês.